Olá, boa noite. Aqui é o Jack, de novo, depois de 6 meses de hiato, de uma longa pausa sem falar comigo mesmo e postar aqui nesse canal. E tchau, moto. E venho aqui de novo, né, conversar, me expressar, transmitir minhas ideias. Ai, que ultimamente eu tenho tendo, pois atualmente eu tô de férias, né, do meu trabalhinho de, como fala? Meu trabalhinho de formiguinha ajudadora da Matrix, né? Eu com mais um que inequivocamente e sem poder escolher contribuo, né, nessa repetição que nós temos. Mas estou em casa, estou esse mês descansando e vendo o que eu faço pra me distrair, porque sinceramente o que sobrou é distrações, né? No fim, o que a gente tem boa parte do tempo aqui são distrações e promessas de que caso façamos algo ou procuremos adquirir tais conhecimentos, possamos adquirir mais coisas inúteis para poder viver mais confortavelmente nessa realidade de dualidades e conflitos, não é mesmo? Mas enfim, teria eu algum tema, algum tipo de informação relevante ou coisas do tipo para falar hoje? Bom, creio eu que não. Creio eu que esse seja mais um dos meus devaneios e mais uma das minhas conversas internas comigo mesmo. Mas enfim, né? Como quase sempre, né? Nem sempre, mas quase sempre eu faço, eu falo como está o clima aqui nesta cidade do sudeste do Brasil. Está um clima, para mim, um tanto até agradável, está úmido. Foram dias de chuva nessas últimas semanas. Agora está um pouco frio, estou de blusa aqui fora. Estou deitado, balançando na rede que tem aqui. O tempo está fechado, né? Mas não está chovendo, está apenas bem fresco e úmido. E um pouco frio. E percebe-se até um silêncio aqui fora, não está tanto barulho ainda, o barulho da rodovia e algumas pessoas passando. É quase meia-noite. É o horário que eu gosto de ficar mais sozinho e pensando e às vezes até conversando comigo mesmo. E não tendo um tema no vídeo, mas já falando, né? A questão é falar comigo mesmo, né? Como eu sempre disse nos meus vídeos anteriores, as coisas acontecem comigo e eu fico trabalhando essas ideias, conversando comigo mesmo e indagando, né, o porquê. Por quê? Nunca tendo uma resposta clara, mas sempre me perguntando, não é mesmo? Nós temos essa sina, essa predisposição a perguntar, pelo menos. Muitas coisas não têm resposta, ou muitas coisas não deveriam sequer ter sido questionadas, porque geralmente são não problemas, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu dei todas essas voltas de argumentos para falar o seguinte. Ultimamente eu creio que eu percebi que, no meu caso pelo menos, eu não sei das demais pessoas, de demais círculos de crenças por aí, mas no meu caso eu vejo que chegamos a uma resolução. No meu caso, eu cheguei numa resolução. Chegou. Não chegou, eu cheguei num ponto da história em que daqui tudo que vai acontecer não vai ser muito diferente do que já aconteceu. Por exemplo, é o tal do amadurecimento, né? Tanto físico como mental e espiritual. Usando um exemplo mais claro de melhor entendimento, seria o do físico. Você nasce, você cresce como uma criança,
um bebê vira uma criança vira um pré-adolescente vira um adulto, e o adulto chega a uma certa idade, fisicamente falando, e ele começa a só envelhecer, perder células, ele chega até uma maturidade cerebral e desenvolvimento da psique, que dali ele, se adquiriu ou não um certo conhecimento, força física e tal, ele dali só vai perdendo. Então, eu creio que eu, nesse sentido, no auge dos meus 27 para 28 anos, já cheguei nesse ponto prematuramente até, porque biologicamente falando, o que a ciência atual fala ou diz é que o ser humano adulto ele começa a perder suas capacidades a partir dos 30 aos 35 anos. Mas quem não começa a perder um pouco antes numa realidade como essa em que vivemos hoje, não é mesmo? Onde tudo é muito prematuro, tudo é muito imediatista. Mas enfim, esse é o primeiro ponto, né? Eu cheguei nessa minha autorresolução, que falando de uma maneira mais profunda até, não apenas meramente fisicamente, o que também envolve, mas também espiritualmente, mentalmente. Creio que eu cheguei nesse impasse. Creio que eu já disse algumas vezes que eu já passei do meu ponto de não retorno, do meu ponto em que para mim não faz sentido, né, mas existir nessa realidade. Isso não implica, não quer dizer que eu queira fazer alguma besteira, longe disso. Eu acho que eu não tenho nem, sinceramente, eu não tenho nem coragem para fazer algo do tipo. Mas eu ficaria muito feliz se acontecesse, sei lá, um grande cataclismo, que todo mundo e toda a humanidade fosse, sei lá, resetada, mas não do jeito que a gente teoriza, né? Aquele tal reset das gerações civilizacionais. Civilizacionais, aí. Vamos mudar um pouco de assunto. Eu percebo algumas coisas. Eu percebo que as repetições eu posso, no meu caso pelo menos, né? Eu posso interferi-las. Eu posso, não é como pausá-las ou cortá-las, mas eu posso dar cortes em alguns ciclos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui genérico de uma situação que aconteceu recentemente. Mas antes eu preciso dar um contexto. Eu, um homem, né? Um menino, homem jovem, de mentalidade de um velho. Eu, durante a minha vida, não fui de ter muito contato com pessoas, eu fui sumariamente e basicamente excluído de grupos sociais e rodinhas, e não tive muitas interações nesse sentido. Sofri bullying, era meio que incompreendido, não conseguia me comunicar direito, e tudo isso vira uma bola de neve, né? Você não se desenvolve bem e você acaba ficando uma pessoa introspectiva, que foi o meu caso. Nesse sentido, apesar disso, eu tive alguns amigos na infância. Tive poucos amigos, mas tive. Não bons amigos, não muitos amigos, mas tive, querendo ou não. Colegas, né? Muitos colegas e pouquíssimos mesmo amigos. O que não é tão ruim. Atualmente eu tenho um amigo mesmo, um amigo real, que ele é bem, como digamos assim, leigo quanto às coisas, mas ele é uma pessoa de bom coração, eu gosto dele, e ele é um dos tantos que eu já tive, mas ele na verdade é o único que atualmente eu tenho. E contando nos dedos assim, eu devo ter uns quatro amigos assim, mas ele é o que eu mais converso. Mas assim, dando esse contexto, nesse sentido, eu percebo que eu só tive amigos homens até então. Só amigos homens. E eu tive uma certa epifania, olhando para o passado assim, pensando em aspectos femininos e forças femininas e influências na minha vida. Além da minha mãe, é claro, que não foi muito presente assim nesse sentido, né? Mas além dela, eu não tive nenhuma outra figura nesse sentido. Nem avó, nem tias, nem a minha própria irmã, que eu tenho uma irmã mais velha. E muito menos ainda amigas. Eu não tive nenhuma amiga no passado. Não tive nenhuma amiga mulher. Daí
É, dando esse contexto, eu percebi, né? Eu tive essa epifania. Nossa, eu era, assim, ainda sou, né? Creio que eu seja uma pessoa muito diferente, né? Diferentona. Um cara excluído, uma pessoa difusa da sociedade, uma pessoa que não se encaixava e continuei sendo. Mas atualmente eu percebo que devido a algumas mudanças que eu tive, né, no meu paradigma, eu saí de um cara que não tinha nenhum poder aquisitivo, nenhum tipo de influência, nem nada do tipo, para alguém que estava agora, né, atualmente trabalhando num lugar, e eu ganho um pouco melhor, e eu posso. E eu me soltei, né, um pouco mais. Eu percebi que agora algumas mulheres ficam conversando comigo e dão a entender que querem alguma coisa no sentido de amizade. E a que ponto, qual o ponto que eu quero chegar nisso, né? Eu percebi esse paradigma, né? Não é bem um ciclo, mas esse paradigma que eu tenho na minha vida. E um exemplo que eu tive recente, que eu posso dizer que eu meio que quebrei um ciclo, ou não um ciclo, mas eu quebrei uma situação que se refere a como eu posso dizer, a um estigma, a algum tipo de há algum tipo de círculo de eventos que leva a um resultado. O que, que eu quero dizer com essas palavras complicadas e montadas para justificar essa, essa questão? Eu quero dizer que essa pessoa com quem eu tive conversado nos últimos meses, eu percebi essa mulher, né? Eu fui percebendo aos poucos, logo de começo, que tal como demais NPCs dessa terra, demais pessoas em geral, tanto homem como mulher, só conversava comigo porque eu estava ali em uma posição de certa influência, eu estava me expondo, no meu caso, eu estava me abrindo mais, conversando mais, mas essa pessoa só tinha interesses de alguém, no caso eu, para companhia emocional, um conselheiro, uma pessoa que conversava, uma pessoa que ajudava, às vezes até com dinheiro, né? Pior erro que eu cometi, né? Que, infelizmente ainda, dinheiro nessa terra é a tradução do seu esforço físico e da sua autoflagelação e escravidão em troca de um valor monetário, de uma ficção monetária, né? Que mesmo se eu não concordando com isso, ainda se traduz a isso. Então, mesmo assim, nesse sentido, o que você faz com esse dinheiro em si, né? Não deve ser algo em vão também, né? Se você é obrigado a trabalhar, pelo menos que você use esse dinheiro para algo construtivo, para sua autocausa, né? Não é mesmo? Só que o meu erro foi esse também, né? Ajudei essa pessoa com dinheiro, emprestei e tal. Até eu perceber que essa pessoa, ela, no caso essa mulher, estabeleceu que me considerava como um amigo, um grande amigo, o melhor amigo que ela teve. E isso me fez, de novo, ter essa epifania. Eu não consegui tirar da minha cabeça, só lembrava do meu passado. Eu nunca tive uma amiga mulher. Não é agora que eu vou ter uma amiga mulher. Muito provavelmente num futuro médio a longo prazo eu não vou ter uma amiga mulher. Por quê? Porque é uma coisa que não aconteceu, que se fosse para acontecer já teria acontecido há muito tempo. Então eu meio que cortei isso. Eu percebi que é possível, mediante a esse aprendizado que temos, essa evolução, entre aspas, mental, espiritual, é possível se esquivar dessas repetições ou desses momentos ou dessas coisas que acontecem. E nisso eu me vejo nesse momento, como eu disse no princípio, me sentindo já num ponto em que daqui para frente as coisas vão ser mais degradativas, no meu ver, né, na minha opinião e no meu universo e bolha pessoal, mas ao mesmo tempo eu vejo que, mediante a tudo que eu já passei, aprendi e vi, é possível também que eu possa evitar algumas coisas, que eu possa evitar momentos, que eu possa realmente, talvez, escolher mediante ao que está disponível. Geralmente, muitas vezes, não, o que está disponível não vai ser exatamente o que se quer, né? Por exemplo, você vai escolher um picolé de chuchu ou
picolé de... Qual outro sabor de fruta sem graça? Picolé de limão sem açúcar. Mas é possível escolher, né? A tal da dualidade. Mas também, ao mesmo tempo, nem sempre tudo é dualidade. Às vezes como que fala? É a rejeição, é rejeitar certas coisas. Você não precisa sentir apenas dor ou apenas prazer. Você também pode rejeitar e ficar na neutralidade, não é mesmo? A gente sempre esquece que existe o neutro. Sempre esquecemos do ponto de equilíbrio, né? Para ver uma ruptura, além dos extremos, você precisa achar o ponto de equilíbrio para romper, sabe, essa limitação. Mas enfim, eu já tô há 15 minutos aqui falando sem parar, já tô com a voz meio ruim, porque o clima aqui, apesar de estar bom, no sentido de estar agradável, não é bom ficar aqui fora nesse clima por muito tempo, sem estar bem agasalhado. Eu tô até com uma jaqueta aqui, mas eu tô de shorts, então logo eu vou ter que descer. Mas é isso. Depois de 6 meses gravando um vídeo novamente, só o áudio, eu tô, como eu falo pra todos aqui, eu já não escondo mais. Eu tô sobrevivendo. Toda vez que alguém me pergunta, como você está? Eu falo, eu tô sobrevivendo. Eu sobrevivo. E é isso. Eu espero, né? Declaro aqui que todas as coisas mudem. Eu tô praticando uma coisa recentemente. Como eu trabalho cercado de muitas mulheres, elas são muito chatas às vezes, mas em algumas coisas elas falam, não que eu fale que elas têm razão, mas algumas coisas elas falam, eu fico indagando, né? Elas falam muito sobre as vibrações, as energias e os signos, né? E nisso eu meio que fiquei pensando e comecei a praticar também. Que é o que? É você declarar o que você realmente quer e jogar para o universo para que aconteça. Então eu tenho feito muito isso ultimamente, eu tenho tentado, né? Pelo menos, e acreditado bem no fundo de mim que eu querendo eu posso, ou eu querendo as coisas aconteçam conforme. Então eu fico muito fazendo isso. Eu quero ter paz, eu quero ter boas experiências, eu quero ter boas relações com pessoas, eu quero viver tranquilamente, mas principalmente eu quero que esse mundo e essa realidade ela chegue a uma conclusão e que as coisas mudem aqui e que nós possamos ser livres como espíritos e alcancemos o além, que a Matrix acabe o quanto antes, sem data, sem nada disso, sem predizer nada. Mas enfim, é isso. Boa noite para quem ouviu. E é isso. Tchau.